Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ser das Estrelas e ao meu programa Constela Ação. Meu nome é Fabiane, eu sou formada em Economia pela Universidade Federal do Paraná, foi minha primeira formação. Depois eu fiz 2 anos de Psicologia e sou consteladora familiar e terapeuta sistêmica há quase 5 anos, mas eu já conheço as constelações familiares há mais ou menos 15 anos que eu participo. Então hoje eu tô aqui para convidar você para participar do nosso canal e conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre as constelações familiares. Hoje em dia está muito comum, muitas pessoas já ouviram falar sobre constelações familiares, mas poucas pessoas entendem exatamente o que é uma constelação familiar. Você pode pesquisar, tem vários canais, várias informações no YouTube, no Google, e existem muitas informações controversas. Mas o que eu quero dizer é que a constelação familiar é uma sessão terapêutica, né? É uma sessão onde o terapeuta, o constelador, no caso eu, ou outro constelador, ele vai ouvir você, a sua questão, e a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada de outras técnicas terapêuticas. Porque existem milhares de técnicas terapêuticas e normalmente as pessoas estão acostumadas com aquela técnica onde você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitas vezes. Mas na constelação familiar em si, numa sessão de constelação familiar especificamente, efetivamente, ela é diferente porque ela leva em conta as ordens do amor. E o que são as ordens do amor? As ordens do amor, elas são 3, basicamente. A primeira ordem fala da hierarquia ou uma ordem mesmo que tem que ser respeitada. Ou seja, você faz parte de um sistema. E dentro de um sistema, nós temos que respeitar as ordens, ou então a nossa vida vira um caos. E quando a gente não respeita essa ordem, esse lugar que nos pertence, a gente fica confuso. As coisas não dão certo, não fluem na nossa vida. E dentro de uma sessão de constelação familiar, a gente consegue ver que lugar que eu estou ocupando, se eu não estou respeitando a ordem, e como eu posso me colocar de volta nesse lugar de ordem, aonde eu pertenço. E falando em pertenço, a segunda lei do amor é o pertencimento. Ou seja, todos nós temos direito a pertencer. Nós pertencemos a algum lugar. Nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a um bairro, nós pertencemos a uma cidade, a um país, a um estado, a uma empresa, a um trabalho, a uma comunidade, a uma igreja. Alguma coisa, todos nós temos o direito de pertencer. Nós também observamos dentro das constelações familiares qual é o seu pertencimento. Ou será que você se sente excluído em alguma área da sua vida? Porque também acontece muito isso. Muitas vezes nós nos sentimos excluídos e nós queremos pertencer a algum lugar. Nós queremos nos sentir vistos, nós queremos nos sentir amados. Então, dentro de uma constelação, a gente observa também se você se sente pertencente e o porquê, às vezes, você não se sente pertencendo a um determinado sistema que você gostaria de pertencer. E como que a gente pode resolver isso? Então, dentro de uma sessão de constelação familiar, a gente também observa essa lei do pertencimento. E a última lei é a lei da troca ou equilíbrio, harmonia. Então, dentro de uma sessão de constelação, também você vai observar que existe a lei entre o dar e o tomar. Em todas as nossas relações, a gente precisa ter um equilíbrio entre dar e receber. Porque aquele que só dá se sente muitas vezes exaurido, esgotado, exigido, porque dá e não recebe nada em troca. E aí as coisas não funcionam.
Concordam comigo? E também aquele que só recebe e não faz nada para dar algo, também fica muito acomodado. E também não tem uma troca. Então, quando não tem troca entre as pessoas, entre os pares, entre as coisas, essa relação ela fica desequilibrada e causa prejuízos tanto para uma parte quanto para outra. Então, dentro da sessão de constelação, a gente observa o que está acontecendo. Quem está dando muito, quem está recebendo muito, ou quem está dando pouco, quem está recebendo pouco, e como que a gente pode equilibrar isso. E é muito comum acontecer isso em todas as nossas relações. Por exemplo, muitas vezes a gente se sente muito doadora, principalmente as mulheres. A gente faz tudo, a gente dá para as pessoas tudo que a gente pode, nosso tempo, nossa dedicação, nosso amor, nosso carinho. E às vezes a gente quer receber um reconhecimento, um elogio, um agradecimento, né? Ou mesmo o próprio carinho das pessoas e a gente não recebe. E isso nos frustra muito. Então, como que a gente pode aprender dentro das constelações a ter um equilíbrio nesse aspecto? Onde você vai dar, mas você também tem que aprender a receber. Você não precisa dar nada para ninguém e não precisa receber nada de ninguém. Você só precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o dar e o receber para haver uma troca justa. Porque acontece muito isso também dentro dos relacionamentos. Muitas vezes um dos parceiros dá muito e o outro não recebe. E aí o que acontece? Aquele que só dá se sente exatamente exaurido, esgotado por só dar e não receber nada em troca. E aquele que só recebe se sente sufocado, muitas vezes. Ele pensa assim, meu Deus, mas eu estou recebendo tanto, eu não tenho condições de dar, eu não consigo dar o tanto que a pessoa está me dando, na mesma proporção, na mesma quantidade. E a pessoa se sente em dívida, se sente em débito, e isso acaba sendo pesado para ela. E aí ela vai embora. Existe esse corte, porque a pessoa não dá conta. Então, dentro da sua sessão de constelação familiar, nós conseguimos observar principalmente esses três aspectos. E o que a gente faz? A gente reconhece, a gente tem esse olhar, essa observação, e a partir daí a gente utiliza de falas sistêmicas para corrigir esses problemas. Como que você vai fazer isso? A consteladora ou o constelador, ele vai te orientar e vai te dizer, olha, diga isso para essa pessoa ou para essa situação. E é muito importante porque dentro das constelações familiares, nós não temos julgamento. Nós não julgamos nada, porque nós sabemos que cada um faz o melhor que pode dentro da consciência que tem, da condição que tem naquele momento. Todos nós sempre procuramos fazer o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos. Até nas questões ruins, naquilo que a gente quer fazer de mal para o outro. Mas a gente tem consciência de que tudo que a gente faz retorna para a gente. Então, o quanto que a gente está fazendo e por que o outro não está vendo o que você está fazendo, que você gostaria que ele visse, e como que a gente pode resolver tudo isso. Então eu convido vocês a conhecerem as constelações familiares, a fazer uma sessão de constelação familiar. E a sessão de constelação familiar ela pode ser feita de duas formas, basicamente. Uma é individualmente, ou seja, é você e o terapeuta, onde vocês vão conversar e o terapeuta, através de elementos representativos, como bonecos, como objetos, o que a pessoa tiver na mão, como cartas, né? Ele pode utilizar esses objetos para representar as questões, as pessoas envolvidas no seu problema e fazer as falas e resolver a situação naquele momento com você. A segunda forma é quando a gente trabalha com pessoas e a gente faz representantes dessas pessoas. Então, a constelação familiar de uma sessão feita em grupo são com outras pessoas, mas você não precisa se preocupar. Porque essas pessoas, muitas vezes, não vão saber sua questão, não vão saber a sua história de vida, não vão saber o que você fez, não vão te julgar jamais. Porque todos que estão ali estão para contribuir. Uma pessoa dentro de uma constelação familiar que está representando
ela também é muito beneficiada. Por isso, é muito bom quando outras pessoas podem representar aqueles papéis que a gente precisa olhar dentro da constelação familiar. Porque cada um que participa se beneficia de alguma forma daquela informação, daquela questão que a pessoa está trazendo. E é muito verdadeiro o que acontece dentro de uma sessão de constelação familiar, porque as pessoas que participam não conhecem você, não conhecem a sua história. Por isso que é muito importante que as constelações sejam feitas por pessoas desconhecidas. Inclusive, um constelador familiar não pode constelar a sua própria família. Não é adequado. Porque a gente está envolvido emocionalmente, a gente conhece a história, a gente tem a nossa própria opinião, nosso próprio ponto de vista, e acaba prejudicando o desenvolvimento da sessão de constelação familiar. Não que você não possa participar trazendo um irmão, alguém da sua família para participar, você pode. Mas o ideal é que essa pessoa fique apenas observando, não participando. Em algum caso, ela pode até participar, mas não é o ideal. Então, gente, as constelações familiares são uma terapia breve, onde você tem uma visão muito maior de uma questão, de um ponto, onde você pode, através dessa visão, desse conhecimento e dessas falas sistêmicas, resolver a sua situação, resolver a sua questão internamente. E dentro das constelações familiares, a gente não usa muito o racional, o intelecto, o cognitivo. Tá? Claro, você vai estar consciente, você vai estar presente, você vai estar pensando, você vai estar falando, mas você usa muito o sentimento. O que você sente? E a gente capta as informações do campo, o campo morfogenético, eletromagnético, que todos nós temos. É assim fantástico, eu convido a participar, porque eu sou apaixonada pelas constelações familiares e é muito incrível. Eu mesma faço constelações com outros terapeutas, constelo para mim mesma, porque a gente tem uma visão limitada dos aspectos, de muitos aspectos da nossa vida. Então a gente precisa do olhar do outro para poder perceber o que tem de diferente, o que a gente precisa e pode melhorar, e mudar de visão, de pensamento. Então venha participar, venha conhecer as constelações familiares, venha saber como é efetivamente, porque é muito bom a gente ouvir falar, sabe que é uma técnica terapêutica que é desenvolvida através de pessoas que estão participando com a orientação de um constelador. No caso, o constelador familiar, ele é um observador e um orientador do sistema. E por que eu digo que é diferente? Justamente porque a gente utiliza todos esses elementos. Posso te exemplificar que uma constelação familiar é como se você estivesse no andar térreo de um prédio e você tem uma visão daquela parte onde você está. E aí quando você entra no prédio, pega o elevador e vai até o último andar, e você sai e olha lá de cima para baixo e ao redor, a sua visão muda. É isso mais ou menos o que acontece dentro das constelações. Você tem uma visão ampliada do todo, de tudo que está acontecendo, do porquê que as coisas são assim. É muito importante também considerar que nós, nas constelações familiares, aprendemos muito a respeitar o nosso sistema familiar. Quem aqui não tem problemas com familiares? Eu não conheço uma família que não tenha algum caso de alguém, de alguma coisa que, tá dando errado, não tá dando certo, enfim. Ou através do seu trabalho também, né? Muitas vezes tem questões com o trabalho. Aliás, os temas que nós podemos constelar das constelações são infinitos. Nós podemos constelar sobre relacionamentos amorosos, relacionamentos com a família, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade, enfim, infinitas possibilidades. Nós também podemos constelar ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção,
nós podemos constelar os nossos filhos menores. Aliás, deixa eu observar isso. É muito importante que os pais, quando têm filhos menores problemáticos, com algum problema, com algum sintoma, não problemáticos, mas que tem algum sintoma, alguma coisa que seja difícil de entender da criança, é bom olhar para a constelação familiar e fazer a constelação pelo seu filho. Porque o que acontece? Nós temos dentro da constelação familiar pessoas que vêm para mostrar que existe algum problema dentro da família. Normalmente, as ovelhas negras são aquelas pessoas que vêm para mostrar que tem algo que precisa ser resolvido, algo que precisa ser visto, algo que precisa ser incluído dentro do sistema familiar. E amorosamente, através das leis do amor, das ordens do amor, a gente inclui tudo. E a gente percebe que tudo fica muito mais fácil quando a gente inclui, quando a gente reconhece, quando a gente diz, eu sinto muito por tudo que eu fiz e eu agradeço pela vida que você me deu, quando a gente fala isso para os nossos pais. Quantas vezes nós temos problemas com os nossos pais, nós não entendemos as atitudes e os comportamentos deles. E as constelações trazem esse olhar para a nossa vida e para os nossos pais e os nossos antepassados. O quanto nós devemos a vida que nós estamos vivendo por causa deles. E muitas vezes nós repetimos padrões e nós repetimos situações que eles viveram de forma inconsciente, porque está no nosso DNA. E nem sempre essas coisas que nós vivemos são positivas. Então aquilo que está sendo um desafio para você e que você não entende o porquê que isso está se repetindo na sua vida, através da constelação a gente pode ter esse olhar e a gente pode desenvolver isso para resolver essa situação, honrando os nossos antepassados e escolhendo fazer diferente deles, né? Então, gente, é isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho o que são as constelações familiares e convido vocês a participarem. Então, eu convido você a participar do nosso canal, assistir as nossas lives aqui do Ser das Estrelas, comenta, compartilha, curte nossos vídeos, divulga para outras pessoas poderem participar, conhecer e mandem suas sugestões, mandem suas perguntas para que eu possa criar novos vídeos explicando como as constelações podem ajudar você. O nome do meu programa é Constelação, porque a partir do momento que você tem essa visão diferenciada, você toma uma atitude diferente diante da vida. E além de você melhorar a sua situação, você vai melhorar a situação de todo o seu sistema familiar, retroativamente e para o futuro, né? Para os que vêm depois de nós, ok? Obrigada pela atenção, obrigada pela audiência, eu agradeço muito. Curta, compartilhe, divulgue nossos vídeos e mande suas perguntas, mande suas sugestões. Gratidão!